Hoje faz uma semana que o Corinthians perde de 2-0 no jogo de ida contra o Atlético Goianiense. Aí depois, na coletiva, o Vitor Pereira fala assim: manda uma indireta pro Roger Guedes. Ali pro Roger Guedes, não volta, não dá certo. O Roger Guedes com o Yuri Alberto, não vão jogar mais junto. Ele não fecha o lado, ele não fecha volta, o lado, né? não sei o que, papapá. Aí chega no final de semana contra o Botafogo, ele deixa o Roger Guedes no banco. O Roger Guedes não joga. Não. Ele jogou sem o Yuri Alberto. Não joga o Yuri Alberto. Troquei só os jogadores. Beleza, não deu certo por uma convicção de... É isso que eu discordo do Vitor Pereira. Você botou um jogo e não deu certo, não quer dizer que... quer dizer, eu tenho uma ideia de futebol, por causa de um jogo eu vou achar que minhas ideias são tudo erradas. Então, ontem, com o Yuri Alberto, Mosquito e o Adson, não deu certo, eu vou acabar com tudo, dizer, não, também não dá certo, e aí começa a se perder. No intervalo bota o Roger Guedes, muda de lado, o Yuri Alberto vai pra beirada, o Roger Guedes vem de centroavante. Eu acho que num jogo desse, se perde com a cavalaria. Se vai se ganhar ou se vai se perder, não se perde com os miúdos, o Cássio até falou na coletiva depois. Os miúdos é que fez a gente chegar até aqui, porque jogadores importantes estavam lesionados e não pôde jogar. Renato Augusto. Falou, tentou, ele falou, não, todos são importantes, você viu. Mas você tem inteiro Juliano, você tem inteiro Roger Guedes, eu não vou botar essa batata na mão do Adson. Eu não vou botar essa batata na mão do Mosquito. Vai vocês. Vocês foram contratados para estar nesse momento. Nesse momento. Viu que estava tudo errado, no intervalo mudou. Então, qual é a convicção? Então, aí já vê que é rusga com o Roger Guedes. Você concorda, Pet? Briga com o Roger Guedes e prejudica o time. O Vamp, ele fala de cobra criada, né? Ele fala, nesses jogos são as cobras criadas. Tem que jogar, porque tá acostumado com pressão. E outra, depois disso, você que foi referência no meio-campo do Flamengo, o que falar do meio-campo atual do Flamengo? É um meio-campo que tem Thiago Maia, João Gomes, Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É impressionante o atual meio de campo do Flamengo. Primeiro respondendo sobre essa situação das cobras criadas do Vamp e depois essa situação do meio-campo do Flamengo. Então, se você um dia esperou ver tanta estrela... Cobra criada, né? Você tem jogadores de peso, jogadores importantes, jogadores que puxam, que comandam o barco. Logicamente que os jogadores mais jovens, vamos lá, como técnico, se eu chego na dúvida quem escalar, um jogador jovem, um jogador experiente, vou dar vantagem ao jogador jovem. Desde que esse jogo não é um jogo clássico, importantíssimo, onde precisa muito a experiência do cara. Aí pesa demais. Do outro lado te olhar, né, Peixe? Agora, nos jogos normais, assim, chegou na dúvida, chegou com a Vamp, colocar o Thiago, vai Thiago que é mais novo. Porque eu sempre entrei no dúvida, então não tenho mais dúvida, é você. Agora, no jogo experiente, no jogo importante, jogo de cachorro grande, na briga com cachorro grande, quem vai segurar? Quem vai segurar o Pepino? Vai segurar o Pet, vai segurar o Vamp, vai segurar o Dilson, vai segurar os Marcelo Carioca. Os caras, agora, o moleque é bom, e vai entrar e vai resolver, talvez. Mas a gente vai dar suporte. A gente dá lá do outro lado. Quando vem o Pet dentro, vai respeitar. Quando vê quem está lá? Com todo respeito, o jogador jovem. Cada um vai ter não desmerecer, vai ter seu tempo. São bons jogadores. Por isso estão jogando, por isso estão no Corinthians. Estão respondendo isso. Ô Vamp, ainda falando um pouco sobre o jogo de ontem, né? Sobre o Corinthians. Porque você ontem disse que o Corinthians não foi tão mal quanto eu tinha dito. E eu achei um Corinthians covarde. Eu achei um Corinthians que não jogou. E eu vou te falar que não buscou o ataque. Você acha que o torcedor corintiano ficou incomodado com a atuação ou não? E o que falar sobre a atuação do Corinthians ontem? Então vamos lá. O Bruno deu aqui uns dados importantes, né? O Corinthians fez 5 gols na Libertadores até o momento, até o jogo de ontem, né? Sim, 9 jogos, 5 gols. E 2 vitórias. E chegou a umas quartas de finais, enfrentando um adversário que, quando você começou a Libertadores, aponta Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Rio viu Boca. River Boca tá fora, né? O Corinthians... Você fala assim, olha que o Corinthians já criou pra caramba ao longo da temporada. O Corinthians, jogou pra... Teve um jogo contra o Santos, que meteu a goleada de 4-0 na Copa do Brasil. 1-5 na Ponte Preta no Campeonato Paulista, onde a Ponte até caiu, né? Caiu.
A Ponte caiu. Um 2-0 contra o Boca. Jogou bem aquele jogo. Pegou o Atlético Goianiense uma semana hoje. Não criou nada, 90 minutos. Aí você fala assim... Até pouco tempo o Mauro César deu os números aqui. Ficou 5 jogos sem fazer gol. Aí teve o gol contra do Rodinei. Monte de tempo que a gente falando. Eram 9 horas. Sem nenhum jogador do Corinthians fazer gol. E aí eu falo assim, não. O cara falou assim, mas o Corinthians não agrediu, não atacou o Flamengo. Mas onde é que a gente já viu na temporada o Corinthians criando... Até no segundo tempo contra o Botafogo, criou algumas oportunidades, né? Mas por isso que eu falei assim... Estava segurando bem o Flamengo, poderia ser um 2-1 ou 1-0, e aí você criar uma expectativa de muito grande no jogo de volta no Maracanã. Eu falei, aqui é o hospício, lá é o inferno, que nem o Gabigol falou. E lá no inferno, no segundo jogo, com a esperança de fazer que nem fez com o Boca, tentar levar para os pênaltis, tentar confiar no Cássio, que tem isso tudo. Agora, como é que você vai chegar? Você não agrediu Itaquera diante da sua torcida. O ataque pouco cria, os meia pouco cria. Como é que vai chegar agora para reverter? Não é só lá não, reverter aqui também contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. E eu pensando nisso tudo, nesse cenário todo, Pet, pouco corintiano que eu sou, eu digo, sabe de uma? Se eu sou o Vitor Pereira, no sábado contra o Avaí, o que tem de melhor no Corinthians tem que ir para não deixar o Palmeiras desgarrar, tentar somar ali 3 pontos contra o Avaí no Campeonato Nacional. Próxima rodada é Corinthians e Palmeiras. Entendeu? Em Itaquera. Já pensando nisso, agora só me falta dizer assim, ó, vou tirar todo mundo contra o Avaí, achando que o jogo na ressacada é fácil, e aí tropeça contra o Avaí, já na terça, já não classifica, já tem de novo Copa do Brasil, daqui a pouco tá fora de tudo. Pelo menos você sonhar que um plantel que tem Renato Augusto, que vai voltar, o William, tem mais notícia aí, um zoom, né? Que o William parece que não fica até o dia 15 de agosto, ele vai pedir para deixar a área, viu? Já quer ir embora, dia 15 de agosto. Porque tem proposta de times europeus e ele não quer ficar mais. Então o William pode sair agora, já nesse mês. Pode sair agora, nesse mês, até 15 de agosto. Chegaram pra mim gente que conhece bem a família e anda lá, no meio do Corinthians lá. Me falaram isso ontem à noite, voltando pra casa. Né, que tava no estádio, o pessoal tava no estádio. E aí, quer dizer, você se mantém aí, o William inteiro, Renato Augusto inteiro, Mike inteiro, você pode sonhar com o brasileiro. Assim, hoje o Corinthians tá a 5 pontos do Flamengo. Tá 4 do Palmeiras, né? E 4 do Palmeiras e 4. Mais pontos ainda do Atlético Mineiro, que é os candidatos. Assim, você não pode descartar uma equipe que há 20 jogos não perdia em casa, tem jogadores importantes, e somando ponto dentro de casa. Que se empata com o Avaí, o Palmeiras vai jogar com o Goiás em casa. Aí abre 6. É todo dia que o Corinthians vai enfrentar uma equipe contra o Flamengo, com a qualidade do Flamengo? Não. É todo dia que vai enfrentar o Palmeiras, que vem há 2 anos de um trabalho bem consolidado? Não. É todo dia que pega o Atlético Mineiro, que já ganhou no jogo, agora o próximo é Itaquera. Né? Na última rodada. Na última rodada em Itaquera. Quer dizer, você tem Avaí, você tem Goiás, você tem Atlético Goianiense, você tem Inter. E o Corinthians pega todos eles em casa, hein? Mas é isso que eu falo, Vampi. Vou perguntar aqui pro Bet também, pro Vanderlei. Porque se entregar a toalha e jogar, meter o time reserva contra o Avaí, perde, que o Avaí tá jogando bem. Porque o negócio é o seguinte, a gente vai pra um break rápido na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O negócio é o seguinte, você tem o Corinthians, porque me incomoda um pouco, às vezes, você ter o elenco que você tem, porque não dá pra dizer que o elenco do Corinthians é ruim. Não dá. Tá sendo mascado do país entre os 4. E o Corinthians raramente joga bem. A gente tem aí, perdeu de 2-0 pro Atlético Goianiense, no Brasileiro consegue resultados, mas raramente joga bem. E o Vanderlei Nogueira acabou de me passar aqui as informações que o Corinthians, ele é o pior em quase tudo entre os 8 times que restam na Libertadores. É o primeiro em dribles sofridos, primeiro em finalizações sofridas, primeiro em desarmes sofridos, primeiro em rebatidas, segundo em faltas cometidas, 7º em lançamentos certos, ou seja, é o penúltimo em lançamentos certos e é o último em finalizações certas e em gols pró. Ou seja, fica devendo muito esse Corinthians pro elenco que tem, Pet. O que vocês falam de um time que está na penúltima colocação se fala de um vice-líder assim tão mal? Vice do brasileiro. Vice do brasileiro tá falando tão mal, meu Deus, massacrando a isso. Imagina aí falando o que do Fortaleza, que ano passado foi quinto e agora que está patinando. Mas são atuações ruins, Pet. Pá.
Ué, não são? Não, Me lembra aí interessa. atuações boas do Corinthians recentemente. Não interessa. Os vice-líder. Quer dizer que não é tão ruim. Pode ser que vocês estão querendo mais. Muito mais. Pelo nome do Corinthians, isso. Mas tudo bem. Pelo nome não, pelo elenco que tem, Pet. Não, e pelo São nome, muitos pela jogadores de história, peso. pelo elenco. Sim. Tem. Mas o Flamengo, até pouco tempo atrás, foi mais criticado ainda. Então, o Atlético, olha o Atlético. Olha o Atlético Mineiro. E foram criticados com razão. Pode acabar a temporada. Você vê que mudou. A depender do que ele faça hoje, pode acabar a temporada dele. Pra briga, né? Pra brigar por algum título esse ano. Só ficou com o Mineiro. Ele tá 10 do Palmeiras no Porque Brasileiro. dependendo do que ele faça hoje diante do Palmeiras, você vai ficar de fora de Mas tudo. são competições diferentes. A gente está falando de uma competição. Né? O Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas ficou mais de 9 horas sem marcar um gol. Então, você que jogou tanto, sabe disso, que às vezes ganha. Você mesmo falou na abertura do programa aqui. Tem hora que você nem sabe porque ganhou. Saiu de campo e levou 3 pontos, tá ótimo. Vamos comemorar, vamos tentar corrigir os erros, mas é importante corrigir com vitória. Então, aconteceu muito isso com o Corinthians. Né? Aquela classificação que conseguiu em Buenos Aires, né, pela Libertadores, inflou, cresceu confiança, sim, eu posso, e mascarou. Vou te interromper rapidinho. Lembra onde você parou? Tá. Que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Agora, no YouTube e na rádio, Vanderlei falando sobre essa situação do Corinthians até ser o vice-líder, mas de muitas vezes ficar devendo dentro de campo, né? Ficou muitas vezes, todo mundo concordou que ficou abaixo do que se esperava do Corinthians, mas conseguiu bom resultado. A diferença entre desempenho e conquistar ponto lá, né? Então, que é importante, claro, o Vampeta, que é um resultadista, para ele adora o ponto conquistado. Mas tem que falar, isso acontece todo dia? Não, uma hora você tropeça, porque se você não joga bem e ganha, a chance... Professor, que loucura, bro. O professor que nem fala aqui o nosso menino do Lebrão lá, que nunca comeu um baião de 2 e uma muqueca de pé. Ó, não convide pra ir na Bahia, que não sabe o que é camarão nem muqueca de peixe. Ele sabe o que é... Como não convida pra ir na Bahia? Ele mora na frente da praia. Eu reinei mais no Carnaval de Salvador do que o Asa de Águia, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo. Como que não vai me convidar pra Bahia? Bete, levei pra almoçar. Pessoas vão no Carnaval não pra ver o Asa, pra ver pilhar. Levei ele pra almoçar no restaurante nordestino. Ele pediu granola com banana e açaí. Eu digo, aí não, irmão. Aí o garçom queria me bater. Que é esse cara que tá... Eu digo, é um menino do Rio, garoto do Rio, do Lebrão. Aí você pega que ele fala aqui, professor, que loucura. Quando ele tá discutindo com os seus debates aí. Que loucura, irmão. Que você fala assim, torcida, que loucura, irmão. Olha só que loucura é. O Atlético Mineiro que tem um Hulk, Keno, Nath Fernandes, Jair, Alain, agora Arana, contratou agora o Pedrinho, chegou o Kardec. Olha só que loucura. Se o Atlético Mineiro hoje joga mal e vem com resultado negativo de lá, tá eliminado de tudo no ano. E você pega o Corinthians, que tá vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Verdade. Tá vivo no Campeonato... Ó, não sei quanto... Ó, o Corinthians ficou quase 10 horas sem fazer um gol. E é segundo colocado do Campeonato Nacional. A 4 pontos do líder. Você pega o Flamengo, que começou mal na competição, o Flamengo hoje está 9 do Palmeiras. A 9. E olha só, se o Palmeiras é eliminado do Campeonato da Libertadores, o Palmeiras só tem um foco só, que é o Campeonato... Aí a gente fala assim, parece só o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional, para mim, é o mais importante de todos. Ele vai ficar focado só no Campeonato Nacional, e aí vai ser difícil. Com o plantel que tem, com o trabalho que tem. E o Corinthians está vivo no campo... Se o Corinthians é eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, que está muito próximo disso, que eu acho que é muito difícil reverter no Maracanã, eu acho que até com o Atlético Goianiense dá para você fazer 2 e levar para os pênaltis. E aí confiar no Cássio. O Corinthians ainda continua vivo na competição, que para mim é a mais importante, que te leva às competições continentais. Porque o Corinthians está à frente do Atlético Mineiro, que tem um ataque super poderoso, que faz gol, primeiro do grupo na Libertadores, e tá vivo à frente do Flamengo. Mas hoje, ganhou dos dois, se você analisar brasileiro. Com frieza, não sei o que vocês pensam. Não, é aí que eu falo, olha que loucura. Mas se analisar com frieza, o real pro Corinthians é conquistar uma vaga para Libertadores do próximo ano. Pronto. Se chegar... A realidade era essa quando começa a temporada. Isso, mas não importa. Porque lembre-se que o cara que foi demitido,
o Silvinho deixou o Corinthians classificado para a Libertadores em quarto lugar. O Silvinho não serve, o Silvinho não sei o quê, aquele negócio todo. O Corinthians foi para a Libertadores, o técnico era o professor Silvinho, ficou em quarto lugar. Ponto. Nesse caso de hoje, que nós estamos falando aí, com todas essas intercorrências aí, ele é vice-líder, pode ser campeão? O futebol permite um monte de coisa, mas se a coisa continuar assim, o torcedor pode acreditar que ele tem uma vaguinha entre as 4. Eu ainda falo que o sucesso, agora vai quase todo mundo para Libertadores, mas é que o sucesso, tipo assim, não perdeu a temporada entre os 4 primeiros do Brasileiro. Não é para jogar alguém pela janela, você ficou entre 4 do primeiro do Brasileiro, porque o campeão não dá para todo mundo ser. Então, a realidade do Corinthians, eu acho que é essa. Vocês acham que pode ter voo mais alto? Não, eu acho que o Corinthians pode disputar título. Eu sempre falei isso, pelo elenco que tem, pela torcida que tem, por ser muito forte em casa. Mas me decepciona. Eu acho que em relação ao Flamengo. Ontem não pode jogar do jeito que jogou. Em relação ao Flamengo, não, mas eu acho que uma decepção é em relação a vir com 2-0 sem dar um chute no gol diante do Atlético Goianiense. Aí sim. Mas com o Flamengo não? Peraí. Flamengo não. Não deu um chute no gol, Atlético Goianiense. O que fez o Flamengo com o time reserva? Meteu 4-0. 4. E era pra ser mais. Terminou o primeiro tempo já de 4, né? Não, 4-1. Não, porque aí começou a botar o titular, aí caiu o nível. Olha aí o Flamengo. Não, mas isso que quer dizer, olha Alex. E o Vitor Hugo como jogou? Olha o garoto esse. E ontem ele poderia, Pet, no segundo tempo, ter feito o terceiro. Não, se ele fez a troca mais cedo, eu acho que ia fazer 3. Acho que demorou muito para fazer trocas no Flamengo. Eu acho que ele estava muito acomodado no jogo. E era a oportunidade de meter o terceiro e liquidar.